Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Introdução à Computação do curso de Licenciatura em Computação da EAD da UFGD. Bom, vimos nos vídeos anteriores, já estudamos até agora, a respeito da arquitetura de von Neumann, um pouco da história dos computadores, a arquitetura de von Neumann, e também a respeito do funcionamento do computador, mas ainda não vimos as peças então que compõem o computador. Bom, vimos quando estudamos a arquitetura de von Neumann que o computador ele pode ser designado a qualquer dispositivo eletrônico que siga essa arquitetura. Então a gente encontra o computador em videogames, em máquinas de lavar, em celulares, né? São todos dispositivos, né, que contêm um computador embutido dentro deles. São todos dispositivos eletrônicos que contêm um computador para gerenciar as suas funcionalidades. Bom, mas o objetivo da nossa disciplina não é estudar esse tipo de dispositivos. Nosso objetivo da nossa disciplina é estudar o computador que nós temos em nossa mesa, em nosso ambiente de trabalho. Bom, então, mais especificamente, essa videoaula ela vai servir para apresentar todos os componentes hardware, né, que nós temos dentro do nosso gabinete, certo? O nosso gabinete, então, ele é esse carinha aqui, né? O mais comum que nós temos, geralmente temos na nossa casa, temos nos nossos laboratórios de informática, né? Geralmente o tipo de gabinete mais comum é esse aqui. Ele é chamado de gabinete do tipo torre, né? Ele pode ser mini torre, torre média, pode ser uma torre do tipo maior. E esse termo torre, né? Ele vem por causa do formato dele e ele é dividido em mini torre, micro torre, vai depender do tamanho que ele tem. Outra característica, outra definição interessante é a relação com relação ao gabinete do tipo desktop. O gabinete do tipo desktop é aquele gabinete horizontal, né? Então, os primeiros computadores eles foram construídos, né, da forma horizontal, e esses primeiros computadores, então, geralmente os estudiosos se caracterizam ali como gabinetes do tipo desktop. Eles são vantajosos pelo fato de serem menores, né, ou seja, ocupam menos espaço, porém, a questão de dissipação de energia, colocar componentes novos, essas coisas, o gabinete do tipo torre leva uma certa vantagem. Bom, que nem eu falei, ele pode ser dividido em mini torre, torre média ou torre alta, dependendo da quantidade de bytes, certo? Vamos abrir aqui o computador, certo? Então o computador por dentro, o gabinete por dentro, ele tem esse formato aqui. Aqui nós temos as baias. Essas baias menores são utilizadas para alocar dispositivos como o leitor de disquete, HD, e essas baias maiores aqui são utilizadas para colocar dispositivos como os leitores de CD-ROM, leitores de DVD e mais atualmente os Blu-rays. Com relação aos gabinetes ainda, eles podem ser de vários tipos. O gabinete e a fonte de alimentação são dispositivos que eles devem ser comprados ou devem ser adquiridos seguindo o modelo padrão da placa-mãe que nós tivermos, que nós vamos colocar no nosso computador. Então, esse é um modelo de um gabinete ATX. Qual é a característica do gabinete ATX? A característica principal do gabinete ATX é que a placa-mãe é localizada, então, no lado, seria esquerdo do gabinete ou do lado direito de quem olha. A placa-mãe do gabinete ATX, então, é localizada desse lado. Já a placa-mãe do gabinete BTX é localizada do lado oposto, né? Outra questão é com relação aos componentes, né? Se você adquirir um gabinete do tipo ATX e tiver uma placa-mãe do tipo BTX, você não vai conseguir encaixar. Então isso nós temos que tomar um certo cuidado na hora de adquirirmos um novo gabinete. O primeiro componente que nós vamos estudar então no nosso gabinete, no nosso computador, é a fonte de alimentação. No nosso gabinete do estilo torre, geralmente ele se encontra na parte superior traseira e
ela é responsável por quê? A fonte de alimentação, ela como na maioria dos componentes eletrônicos que nós temos em nossa casa, que também possui fonte de alimentação, a fonte de alimentação do computador, ela é então necessária por transformar a corrente que vem em corrente alternada da nossa estação de distribuidora de energia e chega até as nossas casas de forma alternada, transforma essa corrente alternada então em corrente contínua, que é o tipo de corrente utilizada dentro do computador. Bom, assim como o gabinete, a gente também tem que estar atento ao fato de termos uma fonte do tipo AT, do tipo ATX ou do tipo BTX. Como que eu sei? Isso varia, né, de acordo com a placa-mãe que nós tivermos no nosso computador. Mas como que eu sei qual o padrão da fonte que eu tenho em mãos? Bom, basicamente pela pinagem da fonte de alimentação. Obviamente que está disponível, né, na caixa quando você adquire uma nova, mas caso você tenha dúvidas, você pode olhar a pinagem que elas são totalmente diferentes. Essa daqui é a pinagem de uma fonte ATX, né, que são as fontes utilizadas atualmente. Né? A BTX ela é diferente e ela é uma evolução do padrão AT. No padrão AT, essa pinagem da alimentação que vai na placa-mãe, né, ela era composta de duas partes, né, que tinham um encaixe correto na placa-mãe. Se a gente encaixasse ela de forma diferente na nossa placa-mãe, a gente queimaria o nosso computador. Já na fonte ATX, né, a gente não tem esse problema, que ela segue o que se chama de padrão anti-burro, ou seja, o encaixe na placa-mãe ele é único, certo? Outra coisa que temos que ter em mente também, com relação à fonte de alimentação, é a questão da potência. Por que a potência é importante? A fonte de alimentação ela tem diversos modelos de diversas potências. Então a gente tem a fonte de alimentação que vai desde 300 watts até 600 watts ou mais. Dependendo da quantidade de componentes que você tem dentro do seu computador, os componentes óticos, leitores de DVD, Blu-ray, etc., os seus componentes internos também, que nem processador, placa de vídeo, pode ser que você consuma mais ou menos energia. Então, dependendo da demanda que o seu computador tem, pode ser que você tenha que adquirir uma fonte de alimentação compatível com a demanda que o seu computador necessita. Outra coisa importante de se observar na fonte de alimentação é a questão da voltagem. Sempre que nós formos instalar uma fonte de alimentação nova em um computador e a gente não conhecer, ou sempre que a gente for ligar o nosso computador em uma rede elétrica que a gente não conhece a voltagem daquela rede elétrica, nós podemos manter a chave de voltagem aqui no 220. Por que a gente mantém no 220? Porque dessa forma, se a corrente elétrica que vier for a 220, o computador vai ligar normalmente. Se a voltagem for 210, o computador não vai nem ligar. Porém, se eu manter a chaveada da nossa fonte para 110 e ligar o computador numa corrente elétrica 220, eu vou acabar queimando alguns componentes do nosso computador. Que nós vamos estudar é a placa-mãe. A placa-mãe é essa placa maior aqui do computador. Então, por que ela se chama placa-mãe? Basicamente porque todos os dispositivos do computador eles vão estar ligados na placa-mãe. Então, ela pode ser considerada a principal placa do nosso computador, circuito mestre, digamos assim, certo? A placa-mãe, ela então pode ser dividida de acordo com o modelo. Hoje nós temos no mercado o modelo ATX e o BTX. Anteriormente nós tínhamos o modelo AT. E como que nós podemos diferenciar cada um desses modelos? De acordo com a localização dos componentes. Essa placa aqui ela é um exemplo de modelo ATX. Ela é uma placa-mãe então do modelo ATX. Como que eu sei isso? Devido à localização do seu processador, que fica na parte superior da placa, a memória fica ao lado do processador, o chipset também está próximo ao processador e os slots ficam abaixo do processador. Então, se eu pegar outra placa-mãe ATX, a disposição dos componentes dele também é praticamente idêntica. Processador, chipset próximo ao processador, memória ao lado do processador e slots de expansão para placas de expansão abaixo do processador. Bom, com relação a esses padrões, então, eles são diferentes por causa dessa disposição, né? Esses três padrões foram criados pela Intel,
o AT foi criado em 83, o ATX em 95 e o BTX em 2003. Né? Com relação ao padrão AT, ele foi o primeiro padrão então utilizado nos computadores de mesa, né? E ele tinha alguns problemas com relação a espaço, né? E aquecimento do processador. Então os slots ficavam muito próximos do processador e às vezes quando você ia instalar alguma placa muito grande não cabia, né, na sua placa-mãe, simplesmente não cabia na sua placa-mãe devido ao fato de em cima do processador geralmente ter um cooler, né? Então, por esse motivo, né, a Intel, pensando em melhorar esse layout das suas placas, criou o modelo ATX, que é um modelo mais espaçoso, né, e melhora também a dissipação de calor na placa, né, e o BTX é também uma evolução, né, muda bastante o layout e favorece a questão da dissipação de calor na placa, certo? O que temos de componentes importantes na nossa placa-mãe? Primeiramente, o chipset, né? O chipset está diretamente relacionado à questão da velocidade de barramento, ou seja, a velocidade com as informações são transportadas dentro dos dispositivos. O chipset ele é um chip auxiliar que auxilia o processador a fazer a comunicação com os demais componentes da placa, certo? Nós temos também os slots de memória na nossa placa-mãe, os nossos slots expansíveis, né, para placas externas, placa de vídeo, placas do tipo PCI, esse é um slot AGP, esse é um slot PCI. Né? Nós temos aqui as entradas para os nossos discos, né, slots IDE, aqui é a entrada da nossa fonte de alimentação, então, né, fonte de alimentação do tipo ATX. Né? Então esses são os componentes básicos que constituem a placa-mãe. O componente que nós vamos estudar agora é o processador. Ele fica localizado aqui logo abaixo então, do nosso cooler aqui, que é essa unidade que tem essa ventinha aqui. Certo? Então, o que é importante saber do processador? O processador ele é o principal componente do nosso computador. Né? Ele serve para controlar todos os demais dispositivos, todas as demais peças que nós temos no nosso computador. Então, ele basicamente é um chip. Né? Ele é feito de silício. Por que de silício? Porque silício é um semicondutor de alta performance, né? Muito bom. Ele é bastante abundante. Silício nada mais é do que areia, em um estado muito puro. Né? E ele também pela sua abundância, ele é barato, né? Ele tem um baixo custo. O processador ele é fabricado em escala nanométrica, ou seja, aqui dentro desse chipzinho nós temos milhões de transistores, de resistores, né, de vários componentes eletrônicos que constituem esse chip e fazem ele funcionar. Certo? Dentro do processador, né, nós vimos lá no modelo de von Neumann que tem a unidade lógica aritmética, a unidade de controle, a memória. Todos esses componentes já se encontram hoje, né, dentro do próprio processador. O processador, então, ele integra a unidade lógica aritmética, né, para cálculos dentro do processador. Ele tem a unidade de controle, que controla os demais componentes do computador. E dentro dele também existe uma memória chamada cache, né, que juntamente com os registradores serve para fazer uma troca rápida de dados entre o que está sendo processado e aquilo que deve ser processado logo em seguida. Né? Então, diferente da memória RAM, essa cache é uma memória auxiliar do processador. Certo? Bom, sempre que a gente fala de processador, né, um detalhe, o processador ele é disponível em vários sockets, então dependendo da placa-mãe que você tem, você pode ter um tipo ou outro tipo de processador. Né? Existem vários sockets diferentes para o encaixe do processador na placa-mãe. Outra coisa importante sobre o processador, então, ele é o dispositivo que mais esquenta dentro do nosso computador. Por esse motivo, ele tem só para ele uma unidade de resfriamento, que é o cooler. Né? O cooler ele pode ser de diversas formas, depende do material utilizado para retirar a energia. No caso, o mais comum é o cooler que funciona com ar. Né? Mas temos também o cooler à base de água, temos o cooler que a gente chama de hot pip,
que funciona através da condensação do ar, enfim, mas basicamente o principal cooler que nós temos é esse cooler aqui, que funciona com uma ventoinha e um dispositivo dissipador. Esse dispositivo ele geralmente é de alumínio ou de cobre. O cobre ele é diferente do alumínio, né? Ele suga de uma forma mais rápida o calor do processador e é resfriado daí pela ventoinha. Já o alumínio ele dissipa de uma forma mais rápida o calor, né? De certo modo, o alumínio esquenta mais o ambiente dentro do cooler, dentro do computador, dentro do gabinete, enquanto que o cobre ele suga e tem uma dissipação, então um aproveitamento melhor desse calor para eliminar, certo? Outra coisa importante, sempre que nós formos instalar o cooler no nosso processador, é importante a gente passar uma pasta térmica de boa qualidade, que além de produzir um contato adequado com o cooler e o processador, né, ela também serve como componente de resfriamento. O próximo componente que nós vamos estudar são as memórias, a chamada memória RAM, né? A gente identifica ela como memória RAM porque dentro do computador existem as memórias caches que estão em diversos dispositivos. Então essa daqui é a chamada memória RAM, que é a memória representada lá no modelozinho de von Neumann. Bom, a memória RAM ela é uma memória volátil. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente então é que ela é uma memória volátil. Ou seja, quando a gente desliga o computador, os dados que estão contidos nela não vão ser perdidos, né? Se eles não foram salvos, eles serão perdidos. Se não forem salvos numa unidade de disco, eles serão perdidos. E ela é uma memória então, de rápido acesso, né? Que serve para carregar os dados e transferir para o processamento no computador e vice-versa, né? É a unidade responsável por fazer a troca das informações com o processador, então. Certo? A memória, elas têm diversos tipos, diversas capacidades, diversas velocidades. Então, por exemplo, essa memória que eu estou segurando aqui na mão, ela é uma memória, uma DDR, né? Uma DDR1, se eu não me engano, né? A capacidade geralmente vem escrita nas etiquetas da memória. E eu sei que ela é uma DDR, eu consigo identificar visualmente, né? Tendo algum conhecimento, que ela tem um tamanho de slot aqui, né? E ela tem somente uma entradinha aqui, que a gente chama de mata-burro. Só que essa forma de identificar memórias é bastante difícil. Que, né, por exemplo, a DDR2 ela é praticamente igual, só que os tamanhos dos slots, dos conectores de memória, dos conectores são maiores. Essa outra memória que a gente tem aqui são duas memórias do tipo DIMM, né? Diferente da memória DDR, ela tem dois mataburros aqui com alguns conectores, né? Então a capacidade dela eu encontro disponível nas etiquetas, né? Mas geralmente o tipo de memória que ela é somente, né, ou identificando os conectores, né, ou fazendo uma pesquisa por algum software, né? Só que daí eu teria que estar com o computador ligado. Lembrando então que dependendo do tipo que ela é, se ela é DDR1, DDR2, DDR3 ou DIMM, né, SIM, DIMM, qualquer tipo de memória que ela for, o conector, o slot dela na placa-mãe tem que ser compatível, senão você não vai conseguir encaixar. O próximo componente que nós vamos estudar aqui é a placa de vídeo. Bom, a placa de vídeo, da mesma forma como as memórias, né, ela está disponível em diversos slots. Esse aqui é um slot AGP, eu sei isso devido ao tamanho dos conectores aqui. Esse outro aqui também é um exemplo de slot AGP. As placas de vídeo podem ser também do tipo PCI, do tipo PCI Express. Não vou ter nenhuma outra no modelo diferente, mas esse aqui é uma placa de vídeo então no modelo slot AGP. As placas de vídeo elas podem ser também on-board. Então essa placa aqui, por exemplo, eu tenho um chipzinho, um controlador de vídeo. Então eu tenho aqui a minha saída de vídeo on-board, né? Ou ela pode ser também off-board, né? Que seria uma placa extra aqui que eu encaixaria na minha entrada AGP. Certo?
Então essa placa-mãe aqui, por exemplo, suporta os dois tipos. Ela tem uma placa de vídeo on-board e suporta uma placa GPU off-board. A placa poderia ser PCI, enfim, né? A placa de vídeo, ela serve para fazer a comunicação dos dados que são processados pelo computador com o monitor. Então ela pega esses dados que são enviados para o monitor e joga esses dados lá, né? Geralmente você utiliza uma placa de vídeo externa, né, ou uma placa de vídeo off-board, quando você quer ter um melhor desempenho. As placas de vídeo mais atuais, né, elas têm processadores gráficos, né, toda integrada nela, né, que dá uma performance, né, quando você vai trabalhar com alguma coisa gráfica, tipo jogos ou processamento gráfico, né, ela te dá um poder, um desempenho muito maior do que uma memória, do que uma placa de vídeo on-board. As saídas da placa de vídeo, então, essa daqui é uma placa de vídeo que tem saída VGA, mas ela pode ter a saída de vídeo Super Vídeo, ela pode ter saída de vídeo HDMI. Então, geralmente a mais comum é a VGA, que são os monitores que a gente utiliza, geralmente são monitores HDMI, SVG, VGA, desculpa, ou esses monitores mais novos, né? A gente tem monitores já com entrada HDMI, né? Tem placas também com entrada HDMI. Essa daqui não tem, só tem entrada VGA e Super Vídeo. A próxima placa que nós vamos tratar é a respeito da placa de som. Geralmente as placas de som elas são on-board. Então, aqui dentro da nossa placa-mãe tem algum chipzinho que controla a nossa saída de som, né? Mas nós podemos ter ela também no modelo off-board. Por que adquirir um modelo off-board ou por que optar por um modelo on-board? Geralmente os modelos on-board são mais caros, você não precisa gastar com a compra de uma placa extra, né? Porém, né, geralmente uma placa off-board ela apresenta um desempenho maior porque ela é feita especificamente para aquilo, né? Ela tem uma série de componentes a mais que vão melhorar a performance então para determinada coisa. No caso a placa de som, então ela serve para quê? Para simplesmente pegar os dados processados na forma de saída de som e enviar para as caixinhas de vídeo, para as caixinhas de som. Ou então, tem a entrada de microfonezinho aqui, pegar os dados que são de entrada, processar esses dados e enviar para o processador. Ela serve tanto de entrada de dados quanto de saída de dados, então. Certo? Um adendo a respeito de placas on-board e placas off-board, né? Essa placa aqui, por exemplo, possui placa de rede on-board, placa de som on-board, placa de vídeo on-board, certo? Mas existem já outras placas que não possuem essas placas on-board, então isso não é padrão, né? Na hora que você for comprar uma nova placa-mãe, né, você tem que estar atento a esses detalhes para não se esquecer de comprar nenhum componente vital para o funcionamento do seu computador. E por fim, a última placa que nós vamos estudar aqui hoje são as placas de rede, né, as nossas chamadas interfaces de rede. Ela tem um conectorzinho, basicamente ela é composta de um conectorzinho aqui RJ45 fêmea, né? Então ela serve para quê? Ela serve para fazer a comunicação, né? A troca de dados, fazer a comunicação entre dois computadores ou entre uma rede inteira. A gente pode ligar essas placas de redes a dispositivos como switch ou hubs e comunicar a vários computadores, né, ao mesmo tempo. Então esse é um conector RJ45 macho ou RJ45 fêmea, né, e ela serve então para fazer a troca de informação entre computadores. Essa plaquinha aqui, por exemplo, ela é um bridge, uma pontezinha para uma placa de rede on-board. Ela tem um cabozinho aqui que é ligado na placa-mãe e ela só tem a partezinha aqui do encaixe, né, do RJ45 aqui. Então, geralmente essas plaquinhas aqui são utilizadas quando por algum motivo o conector que tem na placa-mãe quebrou, né? A placa-mãe tem esse dispositivo on-board e daí você liga lá no lugarzinho certo e você passa a ter então novamente uma placa de rede,
né? Lembrando que só em placas placas mães que tem essa compatibilidade da wireless. Eu não tenho nenhuma placa wireless aqui, mas a placa wireless nada mais seria do que uma placa de rede, porém com uma anteninha, né, que serve para captar os sinais então da rede que trafega no nosso ambiente. Bom, pessoal, é isso. Esse é o conteúdo que nós tínhamos para tratar a respeito do hardware que comprou no computador. Espero que vocês tenham entendido, gostados, e qualquer dúvida entre em contato através do ambiente. Bons estudos a todos!